Olá pessoal, tudo bem? Venho aqui falar rapidamente da novidade, a promulgação da Lei 13.848 de 2019, que dispõe sobre a gestão, organização, processo decisório e o controle social das agências reguladoras federais. Essa é uma espécie de lei quadro das agências reguladoras e ela era bastante aguardada porque ela trata de regras de uniformização de alguns procedimentos no âmbito dessas agências, de modo a garantir maior transparência, maior participação social, efetividade no controle dessas agências e maior eficiência na própria decisão dessas agências reguladoras, né? A gente vai falar dessas novidades rapidamente nesse vídeo. Eu já inicio falando do veto. Na verdade, o presidente da República apresentou alguns vetos em relação a alguns dispositivos. O principal veto, me parece, foi aquele em relação à escolha dos dirigentes das agências. Havia uma previsão no projeto de lei de que a indicação dos dirigentes das agências passaria, como ainda passa, pelo presidente da República, mas o presidente não teria a liberdade para indicar o nome. Haveria uma espécie de um processo de pré-seleção. E nesse processo de pré-seleção seria formada uma lista tríplice de nomes que o presidente da República deveria observar e deveria então escolher um desses três nomes para levar o nome ao Senado, e aí após a aprovação do Senado o nome seria confirmado como o dirigente da agência. Essa necessidade de pré-seleção, de formação de lista tríplice, foi vetada pelo presidente da República, então continua como está. Ou seja, como está. O presidente da República indica o nome, com uma série de requisitos, o Senado aprova, e então esse nome então é confirmado e o dirigente é colocado no seu cargo. Bom, em relação à aplicação, o artigo 2º menciona as agências reguladoras federais que submeterão essa lei, a ANEEL, a ANP, a Anatel, a Anvisa, a ANS, ANA, ANTAC, a NTT, a Ancine, a ANAC e a ANM, a Agência Nacional de Mineração, que é a mais recente delas todas, também foi incluída aí. E a própria lei diz que vai ser aplicada às demais agências que forem criadas após a sua vigência por legislação específica. O artigo 3º confirma a natureza especial das agências reguladoras, a sua autonomia, né, e a sua autonomia administrativa, a ausência de subordinação hierárquica ao presidente da República ou ao ministro de Estado. Essa autonomia administrativa, financeira, decisória, funcional, ela é confirmada então nessa nova legislação. O artigo 3º da lei prevê a governança corporativa, prevê a criação de programas de integridade no âmbito das agências, que é uma tendência, regras de compliance, regras de governança no âmbito da administração pública e também no âmbito das empresas privadas. Regras interessantes, processo decisório, regras falando da razoabilidade da decisão da agência, a motivação adequada, e aí vai uma aproximação muito forte com a LINDB, os novos artigos da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, em que se exige a motivação com a apresentação dos pressupostos de fato de direito que determinam a decisão da agência reguladora. O artigo 6º da nova lei, essa norma consagra a análise de impacto regulatório como um procedimento necessário para a edição de atos normativos. Lembrando que a análise de impacto regulatório é um tema que eu trato no meu livro e foi a tese do meu doutorado, e na minha tese de doutorado eu eu apresentei a sugestão, de criação da IR como um procedimento padrão em todas as agências, e isso agora acaba acontecendo, e eu fico muito feliz em ver isso acontecendo nessa nova norma. Nós temos regras também de consulta pública, de audiência pública para algumas decisões, para alguns atos. Então, controle social também é uma tônica nessa nova legislação. Regras de prestação de contas e de controle externo, também muito importante. E na parte final, a lei traz regras de interação entre as agências reguladoras e órgãos de defesa da concorrência, também regras para articulação entre agências reguladoras federais, regras também de articulação entre agências reguladoras federais, estaduais, distritais e municipais. Portanto, essa nova norma é bastante relevante, ela vai ser um marco regulatório fundamental para que as agências reguladoras federais tenham maior eficiência, maior transparência na tomada de decisões e ampliando também
controle social, controle externo, também muito fortificado aqui nesse novo diploma legal, tá bom? Muito obrigado, até o nosso próximo vídeo.